o que seria esse princípio, mordomia? Acho que a live hoje vai ser uma live mais curta, mas eu acho que vai impactar diretamente o seu conhecimento, aquilo que você entende sobre mordomia. O que é o mordomo? O que significa o mordomo? O mordomo é aquela pessoa que foi incumbida, né? Ela tem a função de gerenciar os bens de outra pessoa na ausência do dono. Então, ele não é o dono, mas o dono lhe permite que ele cuide de tudo como se fosse dele. Ele cuida da casa, ele cuida dos bens, ele cuida das finanças, ele cuida dos filhos, ele cuida da propriedade, ele cuida da alimentação, ele administra o todo como se fosse dele. O pessoal está entrando aí. Nós estamos falando hoje sobre mordomia. O tema da live de hoje é mordomia. Deixa eu colocar aqui, vou fixar o comentário aqui, ó. Princípio. Vou colocar princípio da mordomia. Publicar. E vou fixar o comentário. Pronto. Nós estamos falando sobre mordomia. O que é o mordomo? Então, eu acabei de falar. O mordomo, ele é aquela pessoa que ele não é o dono. Boa noite, Hilda. Ele não é o dono dos bens, ele não é o dono da propriedade, ele não é o dono efetivo, mas ele cuida como se fosse. Ele está ali para administrar os bens do seu senhor. Então, qual é o problema do mordomo? Quando é que o mordomo ele erra? Quando ele tenta ou quando ele acha que ele é o dono. Quando o mordomo se sente dono dos bens, então ele está traindo o seu senhor. Quando o mordomo ele acha que ele maltrata os outros empregados, digamos assim, os outros funcionários, o mordomo, quando ele cuida das coisas com negligência, quando ele cuida das coisas com relaxo, ele está traindo o seu senhor. O mordomo, quando ele começa a ter zelo em excesso e acha que aquilo é dele, ele está traindo o seu senhor. Então, quando o mordomo deixa de cuidar com zelo e fidelidade das coisas do Senhor, ele se torna infiel. Então você conhece lá a parábola lá na Bíblia do mordomo infiel, do servo infiel. O dono, né, o patrão, ele sai, ele vai viajar, ele confia, né, 5 talentos a um talento a outro, 10 talentos a outro, e aí o que tem um talento, eu não vou me estender aqui para não ficar longa a história, mas aquele que só tinha um talento, o que é que ele fez? Ele apenas enterrou aquele talento e não cuidou, não granjeou, ele não fez aquilo aumentar, ele não cuidou. E aí quando o patrão dele volta, chama ele de servo infiel. Então, o que seria o servo infiel? O que seria o servo fiel? Como diferenciar do mordomo fiel e do mordomo infiel? O que é que eu tenho nas minhas mãos? O que é que você tem na sua mão hoje que você tem que tratar com zelo? Sobre o que você está mordomo hoje? Será que tem alguma coisa nas suas mãos? Será que tem alguma coisa na sua vida a qual você é mordomo hoje? Será que hoje tem alguma coisa na sua mão que você precisa cuidar dela? Será que existe algo na sua vida que você tem tratado de maneira relaxada e que não é seu? Eu vou te mostrar hoje que tem muita coisa na sua vida que você trata como se fosse seu e não é seu. E tem muita coisa que deveria estar sob o seu governo e não está. Jesus, ele foi o maior exemplo de mordomo que passou pela terra. Por quê? Os interesses do Pai eram os interesses dele. A agenda do Pai era a agenda dele. Tudo aquilo que permeava o coração do Pai permeava o coração de Jesus. Tudo aquilo que o Pai pensava, tudo aquilo que Deus tinha como plano, era também o plano de Jesus. Jesus foi o melhor mordomo que pisou na terra. E aí, eu quero voltar com você lá na criação do mundo. Lá no comecinho de todas as coisas. Deixa eu ver como é que tá o Face aqui. Lá no comecinho de todas as coisas, o homem, Adão, ele foi colocado no Jardim do Éden.
E ele foi incumbido de cuidar do jardim. Quando Deus colocou o homem no jardim, ele falou para o homem, olha, você está aqui para guardar e cultivar. Deus deu a Adão a sua mulher, a Eva, e falou para ele cuidar da sua esposa. E falou para cuidar da terra. E falou para dominar sobre os animais. E falou para multiplicar a terra. E o que é que isso fala para a gente hoje? O que é que isso nos ensina hoje? Que existem áreas da nossa vida que nós precisamos cuidar, mas que elas não são nossas. Tudo que você vê nessa terra não é seu. Tudo que você vê que foi criado por Deus não é seu. Oi, Eneida, nós estamos falando hoje sobre mordomia. Tudo o que está na terra, tudo que foi criado naquela semana da criação é natural. E tudo que é natural não é nosso, é de Deus. Então tudo que foi criado depois da primeira semana, da semana da criação, é coisa do homem. Mas tudo que foi criado na semana da criação, aquilo é de Deus. E é dele que a gente precisa cuidar disso, cultivar isso, guardar isso. Esse foi o mandamento, essa foi a ordem que Deus deu pra gente. O homem foi colocado aqui para guardar, cultivar. E eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas das quais nós somos mordomos. E a primeira coisa que eu quero levar você a refletir é como você tem cuidado do seu corpo. Eu não sei se você sabe, mas nós somos corpo, alma e espírito. Eu gosto de falar que nós somos espírito, nós possuímos uma alma e habitamos no corpo. Só mais uma vez para você guardar. Nós somos espírito, nós possuímos uma alma e habitamos no corpo. E o seu corpo, ele é finito. Ele tem começo, meio e fim. Por mais que algumas pessoas vivam a sua vida como se não tivesse fim, como se o corpo fosse uma máquina indestrutível, você tem começo, meio e fim. E por que você é assim? Porque Deus fez você assim. Deus criou você assim. E esse corpo, ele tem uma data limite. E você pode antecipar a data de vencimento do seu corpo se você não cuidar dele direito. Uau! Você sabia disso? Você pode antecipar a data de vencimento do seu corpo se você não cuidar dele. Como você tem cuidado do seu corpo? Como é que você tem cuidado da sua saúde? Como você tem tratado exercício físico? Como você tem cuidado da sua mente? Como você tem se alimentado? Como que você se prepara? Como que você faz a manutenção do seu corpo? Então, olha só, você pode antecipar a data de vencimento, como você pode também prolongar a data de vencimento do seu corpo. Então, esse corpo não é seu, esse corpo não te pertence e você precisa cuidar dele com carinho, porque se você não cuidar com carinho do seu corpo, a data de vencimento fica mais curta, o prazo de validade ele se encurta. Então, a primeira coisa que nós somos mordomos, que não é nosso, não está sob nosso controle, aliás, melhor ainda, que você precisa assumir o controle é o seu corpo. Não tem como viver a vida no piloto automático, não tem como deixar o seu corpo no piloto automático, você precisa cuidar do seu corpo. A segunda coisa que está com você, na verdade eu vou pular isso, deixar isso mais pro final. A outra coisa que você tem e que você não pode controlar, digamos assim, que todos os dias Deus dá. E Tainá, bom demais ser você aqui. Nós estamos falando sobre mordomia. Léo Fagundes é um amigão. Saudade de você, Léo. É o nosso tempo. Outra coisa que a gente tem é o nosso tempo. Boa noite, Simone. O nosso tempo, nós precisamos administrar o nosso tempo. Como você tem administrado o seu tempo?
É comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho, o tempo passa muito rápido. Eu precisaria de mais 1 hora no meu dia. Eu precisaria de mais tempo no meu dia. E a verdade é que se essas pessoas tivessem mais tempo no dia, mais perdidas elas estariam. Se o dia tivesse 25 horas, as 25 horas ia passar do mesmo jeito. Se o dia tivesse 26, 28, 30 horas, você também ia sentir as 30 horas passar desse jeito. Porque na verdade não é que o tempo passa rápido. Na verdade é que o tempo está sendo mal administrado. E agora pensa você, todos recebem a mesma quantia de tempo, mas alguns administram de forma errada. Como é que você tem administrado o seu tempo? Como é que você tem cuidado do seu tempo? O que é que você tem feito com o seu tempo? Quem estabeleceu o dia, a tarde, a manhã, a tarde, a noite foi Deus. Quem colocou as 24 horas dentro do dia foi Deus. Ele dá ela para você administrar, essas 24 horas para você administrar. E como é que você tem administrado o seu tempo? Outra coisa que Deus colocou a gente sob nosso domínio foi a terra. E aí tá cheio de ativistas, cheio de gente que se preocupa com isso, mas a grande maioria é as pessoas não cuidam, não prestam atenção nisso. Como você tem cuidado da terra? Como você tem cuidado do solo que você pisa? Como você tem cuidado do ambiente onde você vive? Deus te deu o direito de ter posses. Você tem posse? Você tem uma terra no seu nome para você administrar? E como você administra? Como é que você tem feito isso? Como você tem cuidado da terra? A gente vê todos os dias, eu não sei qual que é o seu grau de interesse nisso, mas eu fico muito triste quando eu leio que uma espécie está entrando em extinção ou quando uma espécie entrou em extinção. Porque demonstra como o homem tem sido mal com os recursos naturais que Deus colocou, que Deus deu pra gente. Quando eu vejo que por conta da pandemia, né, por conta da desaceleração do homem, os canais, os rios estão limpos, o céu está mais limpo, a natureza está se recuperando, a gente vê o quão desastroso tem sido a atuação do homem no mundo. Então, qual tem sido a sua parte? Qual tem sido a sua parcela de culpa nisso? Ou o que é que você tem feito para reverter isso? A terra é algo que não é nosso. Nós estamos aqui de passagem e o tempo que nós estamos aqui nós precisamos cuidar. Outra coisa que você acha que é seu, você vive correndo desesperado atrás dele. E tem gente que perde o sono. E tem gente que faz bobagem. E tem gente que briga. E tem gente que discute. É dinheiro. Como você tem tratado as suas finanças? Eu não sei se você sabe, mas o dinheiro... Não falta dinheiro na sua vida. Melhor ainda. Não falta dinheiro no mundo. A questão é que ele está em mãos erradas. Mas Ismael, o dinheiro está em mãos erradas? Sim. Tem muita gente que tem administrado mal o dinheiro. E tem gente que usa o dinheiro com um propósito errado, com um fim errado, mas ele é um bom administrador. E eu queria fazer você despertar para isso e te levar a entender que nós, pessoas de bem, que as pessoas que têm propósito, porque ter dinheiro por ter dinheiro só para ter uma conta bancária recheada, ter dinheiro, mas o que é que você vai fazer com isso? Então Deus, ele sonda com o nosso coração. Jesus, ele fala o seguinte, lá em João, ele fala que tudo que nós pedimos e que estiver de acordo com a vontade do Pai, ele nos daria. Mas olha só, precisa estar de acordo com a vontade dele.
Então a gente perde dinheiro, a gente corre atrás de dinheiro, a gente perde os cabelos, a gente perde sono por causa de dinheiro, quando na verdade você deveria pedir para Deus, quando você deveria, na verdade, estudar, aprender a como administrar o dinheiro. Porque quanto melhor você administra aquilo que você tem, a Bíblia fala, né? Aquele que é fiel no pouco, eu vou colocar sobre o muito. Se você cuida da maneira correta do seu dinheiro, do pouco que você ganha, eu tenho certeza que você vai ser colocado no muito. Mas o dinheiro, as riquezas dessa terra, porque o dinheiro, o papel, ele nada mais é a representação daquilo que você tem. Você está me acompanhando? O papel, o dinheiro, o papel em dinheiro, ele só é uma maneira de representar o quanto de posse que a pessoa tem. Porque antigamente não tinha moeda de papel, não tinha dinheiro. As pessoas eram medidas na sua riqueza pelo tanto de posse que ela tinha, de tanto de prata, tanto de ouro que ela tinha, e se trocava coisas, se trocava prata, se trocava pesos as moedas eram medidas por peso de prata, peso de ouro. Muito tempo depois foi que foi surgir a moeda, cédula. Então, como você tem cuidado dos seus bens? Como você tem colocado como você tem cuidado daquilo que Deus colocou sobre as suas mãos, na sua vida? Nós precisamos administrar isso com inteligência e saber que pode ir embora. Se a gente não administrar, se a gente não cuidar direito, isso vai embora da mesma maneira que ele entrou. E as últimas duas coisas que eu queria falar, a primeira é para os casados. Como que você tem cuidado da sua vida amorosa? Como que você tem cuidado da sua semente? Os rapazes, né, os homens. Como que você tem cuidado do seu coração? Como você tem cuidado do seu cônjuge? Como você tem cuidado do seu casamento? Essa pessoa que está casada com você, essa pessoa que está do seu lado, eu quero te falar, ela tem um pai, ela tem um dono, um criador, tem alguém que soprou sobre ela um fôlego de vida, e o que você faz é a maneira como você cuida dessa pessoa que está do seu lado. Você vai precisar prestar contas a Deus. Como você tem cuidado do seu casamento? Como você tem cuidado do seu cônjuge? Será que você entrou no casamento só para ser servido? Será que você entrou no casamento só para realizar os seus sonhos? Muita gente procura um casamento para ser feliz. E eu ensino os jovens que quando você for completamente feliz, é que você deve procurar um casamento. Porque essa felicidade é tão grande que você precisa transbordar na vida de outra pessoa. Então a verdade é, como você tem cuidado do seu cônjuge? Como você tem cuidado do seu casamento? Como você tem cuidado da sua família? Como você tem cuidado das pessoas que estão ao seu redor? Deus tem confiado pessoas a você. Deus tem colocado pessoas ao seu lado. Deus colocou pessoas debaixo do mesmo teto que você para você cuidar. E como você tem feito isso? E eu quero falar, isso é passageiro. Quando acabar, você vai precisar prestar contas. Quando o dono vier, você vai precisar prestar contas. E a última coisa que eu queria tocar em você é como você tem administrado as mensagens que Deus te dá. Todos os recursos que Deus coloca para nós cuidarmos, eles são finitos. Não no sentido que ele acaba no mundo, mas ele acaba na nossa vida. Então, se você cuida mal do dinheiro, o dinheiro acaba para você. Ele vai ser transferido da sua mão para alguém que cuida melhor. O fôlego de vida que você tem, se você não cuida, ele acaba e ele volta para quem deu. A terra, se a gente não cuidar, ela também vai ser destruída. O seu casamento, se você não cuida, ele também vai ser destruído. Mas as palavras que Deus coloca no seu coração, se você não libera, se você não solta para outras pessoas, você também não vai receber mais.
Quanto mais você libera as mensagens de Deus, mais mensagem de Deus você recebe. Quanto mais você retém mensagens de Deus, menos mensagens você recebe. Então a ideia é deixar o rio fluir. A ideia é você liberar aquilo que Deus coloca no seu coração. A ideia é você liberar aquilo que Deus te dá. Nós precisamos ser mordomos daquilo que Deus nos deu. Deus nos deu. E as palavras que Ele libera precisam ser liberadas. Não é pra gente reter. Olha só, eu costumo falar que a palavra de Deus, ela é um sussurro. Eu já tive experiências de ouvir Deus falar comigo de maneira bem forte, assim, como se fosse uma pessoa gritando do meu lado mesmo. Eu tenho esse tipo de experiência, mas na maioria das vezes, a palavra de Deus, a voz de Deus no nosso ouvido, ela é um sussurro. Então imagina Deus falando com Abraão. Abraão, sai dessa terra. E aí se Abraão ficasse, sair da terra? O quê? Por quê? Quem falou isso? Como? Quando? Ele não teria vivido aquilo que Deus tinha de propósito para a vida dele. Mas quando ele atendeu de bate-pronto, sem questionar, aí foi que ele recebeu as bênçãos, aí foi que ele fluiu. Mas se a gente se cala, a gente não recebe mensagem. Por que Deus vai dar uma mensagem para quem não vai passar para diante? Por que Deus vai dar uma mensagem para quem não vai transmitir? Então ele vai usar alguém que flui, alguém que deixa o rio fluir, alguém que está limpo, alguém que é um canal que deixa Deus trabalhar através. Então perceba que quanto mais você flui, quanto mais você libera, mais você tem. Ontem nós falamos de semeadura e colheita. E você percebe que são princípios, os princípios são todos interligados. Então, quanto mais você cuida do seu corpo, mais saúde você tem. Quanto mais você cuida dos seus bens, mais bens você tem. Quanto mais você cuida do seu dinheiro, mais dinheiro você tem. Quanto mais você cuida do seu casamento, melhor ele é. Quanto mais amor você emprega, mais amor você tem. Quanto mais liberdade você dá para Deus fluir através da sua vida, mais Deus flui através de você. Deixa o rio fluir. Deixa as coisas irem. Deixa para de reter. Tudo o que você pedir, crendo, receberá. Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo o que você pedir, crendo, vai receber. Mas precisa estar em acordo com a vontade dele. Precisa ser para a glória dele. Muito bom. A Nina colocou aí, água parada cheira mal. É muito verdade. Água parada cheira mal. Água parada não rola. A gente precisa deixar o rio fluir. Quanto mais o rio flui, mais vida ele tem. Cuidado com o que você pede, porque na verdade tudo já é seu. Porque ele nos chamou para ser filho. Então tudo é seu. Quando você pede, crendo que você vai receber, é seu. Você vai receber. Mas você precisa cuidar com carinho. Você precisa administrar isso para que flua cada vez mais, para que você receba mais. E aí, qual que é a grande chave, qual que é a grande alegria? É que quando a gente cuida daquilo que é de Deus, a gente recebe mais dele. E ainda que a passagem aqui na Terra ela seja curta, ela pode ser uma passagem onde vai marcar vidas, ela pode ser uma passagem onde vai marcar a história das pessoas com quem você se conecta, só por conta que você cuidou bem daquilo que Deus te deu. Eu separei uma história aqui, muito legal. As pessoas, quando eu ouvi, atribuíram essa história ao Alexandre o Grande. Eu não sei se de fato foi ele, não sei a veracidade disso. Mas diz que Alexandre o Grande, quando estava perto de morrer, ele reuniu os seus generais, 3 dos seus maiores generais, pessoas da sua confiança, e falou o seguinte: olha,
quando eu morrer eu quero que vocês atendam 3 pedidos meus. E aí aqueles generais, aqueles homens que eram próximos, ele perguntaram quais eram esses pedidos. Ele falou o seguinte: eu quero que quando eu morrer, o meu caixão seja transportado pelos melhores médicos da época. Os melhores médicos que tiver próximo de nós, que vocês conheceram, eu quero que esses médicos carreguem o meu caixão. Eu quero que no cortejo, que no caminho para a minha sepultura, à medida que meu caixão for carregado por esses médicos, eu quero que os meus bens, as minhas pratas, os meus ouros, as minhas pedras preciosas, elas fiquem pelo caminho, que vocês joguem as minhas riquezas pelo caminho. E por último, eu quero que enquanto meu caixão é levado, que as minhas mãos estejam expostas, vazias, pro lado de fora. E aí aqueles generais ficaram bem assim intrigados com aquele pedido e perguntaram para ele: ok, a gente vai fazer o que você pediu, mas por que desses pedidos? A gente pode saber por quê? Ele explicou o seguinte: eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão, porque eu quero que as pessoas percebam que nem o melhor médico ele tem poder de cura perante a morte. Ou seja, a morte é inevitável. Eu quero que no meio do caminho os meus bens materiais eles fiquem para trás, porque as pessoas percebam que não tem como a gente levar nada dessa terra para outra vida. E por último, eu quero que as minhas mãos estejam expostas para lá de fora, vazias, para que as pessoas percebam que com as mãos vazias a gente chegou aqui e com as mãos vazias a gente vai embora. Essa é uma história que atribuíram ao Alexandre o Grande. Eu não sei a veracidade da história, mas a reflexão ela é muito interessante. O nosso período aqui ele é muito curto, ele vai passar rápido, ainda que você viva 100, 120, 150 anos, ele é muito pouco em relação àquilo que nos aguarda na eternidade. A Bíblia fala que Deus ele vive de eternidade em eternidade. Mas para nós uma eternidade é algo muito grande, né? Quanto tempo dura uma eternidade? A gente é incapaz de contar a eternidade. E a maneira como você cuida da sua vida, a maneira como você cuida dos seus bens, a maneira como você cuida das coisas que estão próximas a você, do seu dinheiro, da sua saúde, do seu cônjuge, da sua casa, ele vai determinar se você é ou não um mordomo fiel, é ou não um bom mordomo. E aí eu queria que levar você a refletir, né, nessa noite, né? Como que você tem cuidado? Como você tem cuidado do seu casamento? Como você tem cuidado do seu corpo? Como você tem cuidado das coisas que estão ao seu redor? Como? Como é que esse ensino impacta diretamente a sua vida? Como é que você recebe essa mensagem que tudo é seu, tudo está debaixo do seu controle, que você pode colocar sob o seu domínio todas as coisas, mas que você precisa prestar contas sobre elas? A verdade é que Deus te criou para você dominar. Deus te criou para exercer domínio sobre tudo. Deus te criou para você exercer controle sobre todas as coisas. Mas você sempre lembrando que é por um tempo determinado. Você vai prestar conta do que você recebeu. E aí, a gente pode escolher viver uma vida medíocre, né? Com pouca posse, com pouca saúde, com um casamento ruim, com criar nosso filho de qualquer maneira, com pouco dinheiro, vivendo dificuldade, administrando realmente muito pouco, porque você não sabe administrar. Ou você pode viver em abundância, você pode aprender, você pode adquirir autoconhecimento, conhecer o Senhor, conhecer a Deus e conhecer a você mesmo, saber os seus direitos, saber aquilo que Deus já falou a seu respeito, aquilo que você é, administrar grandes coisas, ter grandes posses, viver com abundância nessa vida e quando chegar perante Deus, ser chamado de servo bom e fiel. Então foi colocado na mente das pessoas um pensamento franciscano de que
para agradar a Deus, precisa ser pobre. Você não precisa ser pobre para agradar a Deus. Muito pelo contrário, se no céu de Deus tem rua de ouro, você é rico. E se você é filho dele, você é rico junto com ele. Então você também pode viver em abundância aqui, mas você precisa aprender a administrar, você precisa aprender a cuidar disso, precisa aprender a ter carinho sobre essas coisas. Você está me compreendendo? Eu queria muito bater papo com alguém hoje de novo, igual a gente fez ontem. Eu vou chamar alguém aqui. Será que o pessoal me atende? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou chamar alguém que eu chamei ontem. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Tá, 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 tá. Vamos ver se vai me atender. O pessoal com vergonha de atender. Né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se o pessoal me atende. Ai, Jesus. Sérgio, pastor Sérgio, vai ficar salva assim, vou deixar salva. Eu tô deixando todas elas salvas. Essa é a quarta live, já fazer 45 dias direto. Então ficam todas salvas para o pessoal poder assistir depois. Eu sei que não dá para todo mundo assistir no mesmo horário. É, então eu tô deixando salva todas as lives. Tanto aqui quanto no Facebook, fica salvo o pessoal assistir. Ops. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Nós estamos com 35 minutos aqui. Eu falei que hoje seria uma live mais curta, mas eu queria muito que você refletisse sobre isso. Essa semana aqui, a gente vai. Deixa eu dar uma olhada aqui na agenda. Essa semana aqui, quarta-feira, a gente vai ter um convidado aqui muito, muito querido, um amigão meu, o Hélio. A gente vai estar falando sobre autogoverno. E na quinta-feira, a gente vai estar com o Dr. Neto, falando sobre a fonte de todas as coisas. Vai ser um bate-papo muito legal, estou com muita expectativa nesse bate-papo nosso. Ele é doutor em biologia e, cara, muito cheio da vida de Deus. E vai ser muito legal a gente bater um papo sobre o próprio Deus mesmo, né? A visão que ele tem de Deus sendo um cientista vai ser muito legal. Estou bem empolgado em relação a isso. Então, durante a semana a gente vai ter outros convidados. Essa semana confirmado por enquanto esses dois, o Hélio e o Dr. Neto. Na semana que vem tem gente, na outra semana também tem gente, e tem gente para confirmar. Eu sempre quero trazer alguém aqui durante a semana para bater papo com a gente a respeito de princípios. E amanhã, deixa eu perguntar aqui para vocês aqui. Vocês gostaram desse negócio de votar a respeito do princípio? Vocês querem fazer votação de novo? Vamos colocar mais 3 princípios lá para a gente votar. O que vocês acham? Eu coloco o princípio lá, a gente vota e eu posso colocar os dois de ontem, mais um, e a gente volta os princípios e a gente decide junto qual princípio a gente vai falar na live. A Ana Kelly falou sim, top. Priscila bateu palma, acho que quer dizer sim. Vamos fazer isso, acho que foi legal, gente, porque aí eu não fico.
decidindo sozinho. Eu acho legal construir com vocês essa questão aí dos princípios. A Cássia quer, quer falar sobre associação. Eu vou colocar então lá a associação também como um dos princípios. A gente vai decidir junto qual que vai ser o princípio que a gente vai falar. A gente tá com o canal no Telegram também. Você vai lá na bio do meu Instagram e tem um link lá e você vai achar lá o Telegram. Você clica lá no botãozinho do Telegram, tem lá o YouTube, o Telegram e o Facebook. E aí você clica no Telegram, você vai entrar no canal do Telegram e vai receber tudo, um resumo da live de hoje, né? E vai ter lá o resumo das lives anteriores. E vai receber a tarefinha de hoje também. Tarefinha exclusiva para quem faz parte do grupo do Telegram. Tá ok? Bom demais estar com vocês. Eu gosto demais de estar aqui liberando conhecimento, que quando eu transmito aquilo que Deus colocou no meu coração, eu aprendo mais, eu sou ministrado por Ele. E a minha ideia é exatamente essa, que a gente use os princípios de vida para ter uma fé inteligente, para ter uma fé que de fato faz a diferença, para ter uma fé que de fato faz a gente fazer a diferença na Terra. Eu acho que o cristão, o homem, a mulher, ele precisa de fato fazer a diferença no meio que ele vive de maneira diferente, de maneira realmente inteligente. Eu chamo de fé inteligente, eu gosto de chamar assim, de fé inteligente. E que a nossa vida de fato seja algo que glorifique a Deus. Fechou, pessoal? Forte abraço.